Olá, gente, estamos aí na nossa aula 6, a última aula da nossa escola Eleve Módulo 1, o curso Descubra. Aqui você descobriu como a gente entende salvação, o que a gente crê, batismo e ceia, e agora vai descobrir a história da nossa igreja. Se você está fazendo esse curso para se batizar ou para ser membro da nossa igreja, então hoje você vai conhecer o local onde você vai servir ao Senhor e nós, como PIB Santa, somos a agência do Reino de Deus aqui na Terra como igreja local. Então, seja muito bem-vindo à primeira igreja batista em Santa Teresa. Vamos conhecer a nossa história, um pouquinho daquilo que aconteceu lá atrás no passado e como que a gente veio parar aqui hoje, né? Então, vamos lá, começando aí a nossa aula 6. Vamos lá. Vamos dar aqui, ó, nossa igreja local. E nós vamos aqui falar da nossa história. Aqui está um resumão da nossa história. Por exemplo, fundação em 2000, organizada pelo pastor Raimundo Pessoa dos Santos. Mas vamos lá que tem muita história antes do ano 2000. No finalzinho de 1996, começa um projeto chamado Santa Teresa para Cristo, um projeto evangelístico. Por que em 1996? Porque foi naquele tempo em que uma pessoa chegou para o pastor Raimundo, que morava lá em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, falando para ele que existia um bairro na cidade do Rio de Janeiro que não tinha uma igreja evangélica. E ele se assustou com aquela informação. Pastor Raimundo sempre teve paixão missionária e ele tinha o costume de começar um trabalho do zero, transformar aquele trabalho em congregação, se tornar igreja independente e depois saía para outro projeto. Essa é a história do nosso pastor Raimundo. Então, ele já tinha fundado algumas igrejas no bairro de Campo Grande e agora ele se assusta com essa informação, fica meio incrédulo, mas ele vai ver com seus próprios olhos. Ele pega o carro, então começa ali a passear por Santa Teresa, começa a caminhar pelas ruas e de fato ele não encontra uma igreja evangélica no asfalto. Ele entende que tem igrejas evangélicas dentro de algumas comunidades, como a Igreja Metodista Wesleyana no Falete e a Assembleia de Deus no Morro dos Prazeres, mas no asfalto não existia uma igreja evangélica. Nós tínhamos naquela época apenas a igreja de Santa Nossa Senhora das Neves, do Lago das Neves, e também a igreja de Santa Teresa na Rua Áurea, e uma igreja anglicana, que é uma igreja de domínio como é que fala, gente? Agora perdi a palavra aqui, que é do rei da Inglaterra, né? Da época rainha da Inglaterra. Então faz parte ali desse sistema real, vamos dizer assim, né? E a igreja anglicana é uma igreja protestante, mas ela tem alguns costumes diferentes de outras igrejas evangélicas. Então, pastor Raimundo começa a ver e percebe de fato que não tem uma igreja evangélica aqui. E aí ele começa um trabalho. Então ele se muda de Campo Grande, vai morar na região do Estácio e vai frequentar a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E aí ele, conversando com as pessoas, vai levantando apoio. Uma missionária, a Adelina, começa a criar um projeto missionário chamado Santa Teresa para Cristo. Eles começam a fazer cultos nos lares dos membros da primeira igreja batista do Rio de Janeiro que moravam em Santa Teresa. Então muita gente era daquela igreja no Estácio, mas moravam por aqui. Então começa com esse povo, começa com essa galera que morava em Santa Teresa. E esse projeto missionário ele consistia em trabalhar as escolas, os morros. Então, desde essa época, nesse projeto missionário, a irmã Adelina, ela coloca ali visitas às escolas, trabalho, né, pedagógicos, trabalhos sociais, e já também tinha em mente um trabalho para começar no Morro dos Prazeres. Então, esse projeto evangelístico se torna em uma congregação. Então, nós agora temos a Congregação Batista em Santa Teresa. Mas para chegar em congregação, deu trabalho para alugar o nosso primeiro espaço, ali na Rua Mirante Alexandrino, onde fica o Mercado das Pulgas. Então, ali é que começou a nossa congregação. Apesar de que eu tenho informação de que a nossa igreja, um dos primeiros cultos, foi dentro de um Monza, dentro de um carro, que foi um dos primeiros cultos da congregação. E nós temos um boletim, que é um informativo da igreja, da época da congregação, está impresso. Daqui a pouco eu vou
colocar ali à vista para quem quiser conhecer, porque fica uma informação histórica para todo mundo. Então, os primeiros cultos e reuniões de oração foram realizados em uma das salas de um casarão, que é o Mercado das Pulgas, ali na região do Largo dos Guimarães, onde tem um ponto de ônibus onde o pessoal espera ali o 07 e o 06. Então a igreja começou a crescer e em 1998 realizou a sua primeira escola bíblica de férias para as crianças do Morro dos Prazeres, além de iniciar projetos sociais e missionários nesse morro e na escola, com o apoio do bairro. Nós também recebemos estudantes e equipes missionárias de uma igreja batista de Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Eles vieram para cá e eles também voltaram, fizeram um trabalho maravilhoso no Morro dos Prazeres, que muita gente não esquece até hoje, que mora ali na região. Então a igreja começou a ter EBD, começou a ter trabalho com criança, começou a formar, tinha aconselhamento. Então a congregação ela começa a crescer. E tem um espaço ali do casarão, né, que começa a ficar pequeno. Então o pastor Raimundo ele tem ali um pedido para ocupar um espaço de uma sala maior. Então eles enfrentam essa dificuldade também. A igreja é muito perseguida nessa época ainda, então as pessoas do bairro não estavam entendendo, mas o pastor Raimundo, junto com os membros que estavam ali na congregação, começaram a avançar. E no ano 2000, no dia 15 de junho de 2000, após o exame de concílio, para quem não sabe, no sistema batista, uma igreja não nasce do nada. Ah, eu vou vir aqui num bairro tal e vou abrir uma igreja batista. Não é assim. Como que é o processo? Começa ali um ponto de pregação nos dias de semana, ou até no domingo, mas é um ponto de pregação. As pessoas estão ali e vão orar, vão falar com Deus, vão evangelizar, vão fazer um culto público na casa de alguém ou em algum espaço. E aí depois esse ponto de pregação vai virar uma congregação. E essa congregação e esse ponto de pregação precisam estar alinhados com uma igreja mãe. Para que aconteça o ponto de pregação, isso tem que partir da igreja mãe. Ou esse ponto de pregação começa com uma visão missionária de algum pastor, ou de algum irmão, de algum líder, de algum missionário, e pede auxílio para uma igreja mãe. Ponto de pregação não nasce sozinho, não faz carreira solo. Precisa estar afiliado a uma igreja mãe com a visão da igreja mãe. E aí nós temos o ponto de pregação, ele se torna congregação dessa igreja mãe, e depois, com o tempo, essa congregação vai virar igreja. Mas para que ela se torne uma igreja independente, tanto administrativamente, ter o seu CNPJ, ter a sua documentação própria, e também no sentido denominacional, passar a ser uma igreja batista afiliada às convenções. Então, essa igreja, essa congregação, ela precisa passar por um concílio. O que é um concílio? É um evento onde muitas perguntas são feitas. Perguntas de cunho teológico, perguntas da escola bíblica dominical. Então, assuntos como quem é Deus, quem é Jesus, pecado, igreja. Então, os membros dessa congregação é que devem responder, não é o pastor. Existe o concílio para que o seminarista se torne pastor. Existe o concílio para que um candidato ao diaconato seja um diácono. E existe também o concílio para que uma congregação se torne igreja. E nesse concílio de congregação para a igreja, é toda a igreja que deve responder essas perguntas, todos os membros ali da congregação que devem responder. Após esse exame, nós temos ali o culto de organização dessa igreja. Então, o nosso culto foi no dia 15 de junho de 2000, lá no Casarão, no Mercado das Pulgas, ali no Almirante Alexandrino, em frente ao Largo dos Guimarães. Nós tivemos ali a participação de vários irmãos e também dos americanos da Igreja Batista de Nashville, que estavam por aqui. O orador oficial, o pregador dessa noite foi o pregador, o pastor Russ Roach, ele que esteve aqui pregando no dia da nossa organização. O pastor Fausto Aguiar, da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, ele era o pastor naquela época, também esteve presente. Então estava lotado lá o casarão, nessa sala, nesse espaço maior que o pastor Raimundo tinha conseguido já. O pastor Raimundo ali naquele culto foi eleito o primeiro pastor titular da igreja, e a nossa igreja se tornou a 400ª, nem sei se fala assim direito, mas a igreja de número 408, vamos dizer assim, né? A igreja de número 408 da Convenção Batista Carioca. Convenção Batista Carioca é uma organização com várias igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro, e a nossa igreja é a igreja de número 408, tá? Em outubro de 2000, nós compramos um espaço no Morro dos Prazeres, porque já existia
os cultos e trabalhos evangelísticos no Morro dos Prazeres, que funcionava na Associação de Moradores, a SAMP. E aí, em outubro de 2000, nós compramos um bar, né? Era um barzinho frequentado ali pelos membros, ó, pelos moradores, pelos moradores do Morro dos Prazeres, e a igreja comprou esse espaço e construiu ali um local para fazer cultos e também trabalhos sociais. E aí compramos em outubro de 2000, mas as atividades começaram a acontecer em 2001, atividades já nesse espaço comprado, tá? Fizeram várias melhorias e a gente vai fazendo melhoria até hoje naquele espaço. Nós temos um espaço lá de 3 andares, com salas, cozinha, banheiros, um amplo salão, um amplo auditório. Então, assim, é muito lindo ver ali nosso espaço no Morro dos Prazeres. Em 2001, a igreja também comprou, né, um espaço ali próximo ao Largo dos Guimarães, que é a nossa sede hoje, na Rua Almirante Alexandrino 400. Então, a igreja comprou aquele terreno. É uma história assim linda desse terreno. A dona do local não queria vender esse terreno para a igreja, e a história de como que o pastor Raimundo também descobriu que aquele terreno estava à venda também é interessante. Uma pessoa chegou para ele e falou assim: eu sei que você está procurando um lugar para sua igreja, eu sei que você está procurando um espaço, então aquele lugar ali, aquele cortiço ali está vendendo, porque era um cortiço, tinha umas 3, 4 casas nesse local. E aí o pastor Raimundo: como que você sabe que eu estou procurando um espaço para a igreja? E a pessoa não quis responder. E aí o pastor Raimundo foi procurar e tal, e a proprietária não queria vender para a igreja, ela estava colocando um valor bastante alto, né? E aí daqui a pouco uma pessoa se ofereceu para ser um negociador aí desse terreno, desse imóvel, para com o pastor Raimundo, um intermediário. Então a proprietária passa a tratar direto com esse negociador, esse intermediário, mas ela não sabe que ele era um representante da nossa igreja, que era um representante do pastor Raimundo. E ela termina toda a negociação e nas assinaturas esse intermediário chama o pastor Raimundo para assinar e a mulher está lá presente. Aí a mulher se assusta: então você era o comprador, não sei o quê. Só que agora não adiantava mais porque já estava ali tudo acertado já perante cartório e tal, toda a documentação. Então nós conseguimos comprar esse espaço na Rua Mirante Alexandrino. Gente, isso aqui é um milagre, tá? Isso é um milagre, porque quando o pastor Raimundo, saindo de Campo Grande, vindo para Santa Teresa para conhecer o bairro, né, como se fossem os espias, né, na cidade de Jericó. Então o pastor Raimundo, quando vem para cá, ele pergunta para um homem ali no Largo dos Guimarães: cidadão, aqui não tem nenhuma igreja evangélica? E essa pessoa, moradora do bairro, responde o seguinte: olha, aqui igreja não nasce e crente não se cria. Então olha só o que esse cara falou. Então a nossa igreja nascer e comprar 2 imóveis em Santa Teresa, que é no Morro dos Prazeres, e também na Rua Mirante Alexandrino 400, isso é um milagre. Tem uma igreja nascendo em Santa Teresa. Então nós chegamos aí nesse local, e esse local era uma ribanceira. Você que hoje conhece o nosso prédio, não era desse jeito. Então você abria a porta e era uma ribanceira abaixo, tinha uma escada um pouco mal feita e algumas casinhas ali, as pessoas, né, depois que foi comprado o espaço, foram removidas do local. E aí começamos a construção desde lá de baixo, praticamente 15 metros aí de altura, né? Então começamos lá no último subsolo, depois passou para o segundo subsolo, para o terceiro subsolo, depois passou, não, terceiro subsolo, segundo subsolo, primeiro subsolo até chegar no térreo. Então a gente tem, ó, vários andares até chegar no térreo. E aí como que começou isso, ó? Em 2002, tá? Em 2002 a gente ali começou a construir em 2001 já quando comprou, começou a construir. As pessoas tinham que levar ferro para casa para fazer a dobra do ferro, não vendia já dobrado, então, e eram colunas bem grandes para suportar o peso, né, das lajes que viriam até o nível da rua. Então a igreja nesse momento estreitou laços de comunhão, todo mundo ali na mesma essência, né, no mesmo espírito de construir aquele espaço. Nós lembramos aqui, uma pessoa me lembrou que no primeiro culto que teve no terceiro subsolo, choveu muito, 2 pessoas foram batizadas ali, mas choveu bastante, caiu um temporal, mas foi uma grande bênção para a igreja ter esse início ali no nosso espaço. Então, os cultos passaram a ser nesse espaço em 2003. Olha aqui, ó,
O primeiro culto aconteceu em 2 de novembro de 2003, no terceiro subsolo, que hoje é um subsolo que está fechado, porque a gente não pode ultrapassar a quantidade de construção aí pela prefeitura. Então, é um subsolo que está fechado, mas esse subsolo tinha 2 salas com bom espaço, um hall, né, um corredor, mais uma cozinha e 2 banheiros. Então, assim, ainda existem essas 2 salas, o hall e os 2 banheiros lá. Se a gente quebrar, a gente vai encontrar eles lá. O banheiro está lá, com vaso, pia, tudo azulejado, tudo bonitinho. Então tá lá. Se um dia, né, a prefeitura liberar esse espaço, a gente com certeza vai reabrir para que a nossa igreja possa usar esse espaço lá no terceiro subsolo. E 2 pessoas se batizaram ali. Em 2002, tá? Nessa construção, saída do casarão, ida para o prédio novo que estava sendo construído, a igreja recebe um seminarista, que é o pastor Marcelo hoje, pastor Marcelo Moraes. Então ele chegou como seminarista nessa igreja e ele queria ver uma igreja nascer. Ele estava ali sendo cogitado até para ir para outra congregação, mas ele conversando com o pastor Raimundo, ele falou assim: eu quero ver uma igreja nascer. E aí o pastor Raimundo falou: você está no lugar certo. Então o seminarista Marcelo Moraes passa a ser membro da nossa igreja, e ele também passa pelo concílio, organizado pela igreja de origem dele ali em Macaé. Então, uma festa maravilhosa. E o seminarista Marcelo se torna pastor Marcelo e já é convidado a ser um ministro auxiliar do pastor Raimundo, o pastor auxiliar do pastor Raimundo naquela época. Então nós temos aí lindas histórias desse período. A igreja foi crescendo, teve um retiro, né, em 2003 em Pati de Alferes, na casa de um dos irmãos da igreja. E aí a gente foi subindo. Em 2004, os cultos já eram no primeiro subsolo. O que é o primeiro subsolo? É onde ficam os banheiros e a sala das crianças, né, o escritório, a sala multiuso. Então, aquele ambiente onde nós temos a escola Eleve presencial, onde tem a sala das crianças, ali é o primeiro subsolo. Então, os cultos eram naquele local, eram ali. Quando eu cheguei na igreja, em 2006, o salão de culto era ali também. A gente ficou um bom tempo ali naquele espaço. E em 2006, falando que eu cheguei, né, chegaram também as pessoas da congregação do Falete na época, né? Algumas pessoas da minha família, meu pai, já pastor, que começou um trabalho de ponto de pregação aqui na região do Falete, em Santa Teresa. A gente começa a se afiliar, pedir ajuda para que a PIB Santa Teresa seja a nossa igreja mãe. E nesse período, nós já tínhamos ali um outro pastor auxiliar, que é o pastor Jorge Carvalho, estava ali ajudando já o pastor Raimundo nesse período. Então, assim, foi uma grande bênção conhecer ali o pastor Jorge também, que já fez lindos trabalhos na nossa igreja, trabalhos de organização da igreja, organização de ministérios, e também o projeto que ele criou, que é o projeto Organizando Famílias, em que a igreja fez casamentos comunitários. Mas antes do casamento comunitário, tinha todo um processo de discipulado, de conversa com esses casais, e a gente fez isso por 2 vezes. Foi muito lindo ter esse registro do projeto Organizando Famílias, que o Deus usou muito aí a mente do pastor Jorge Carvalho para trazer esse projeto para cá. Ali, gente, agora falando desses projetos, a igreja foi crescendo, a congregação do Falete também, e aí teve um momento em 2011 em que a congregação do Falete se torna uma igreja. Então a congregação do Falete se torna igreja, chamada Igreja Batista Portas Abertas. Só que em 2019, a Igreja Batista Portas Abertas fecha e os irmãos da Igreja Batista Portas Abertas passam a integrar a membresia da primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Então há uma fusão aí das igrejas, então nós temos aí a chegada desses irmãos aqui. Agora vamos continuar a história, tá? 2013 saiu uma pessoa muito importante da nossa igreja, que é a ministra de Educação Cristã, Luziane. Aí essa irmã é incansável na obra de Deus. Muitos projetos, muitas EBFs, às vezes ela saía sozinha com as crianças dos prazeres. Então ela é incansável no evangelismo, no estudo bíblico. Então a irmã Luziane, ela sai em 2013 para a sua cidade natal, para o seu estado natal, que é o Espírito Santo. Em 2014, o pastor Raimundo foi chamado por Deus para pastorear a PIB da Urca. E nesse mesmo ano, a PIB Santa escolhe o pastor Marcelo
como pastor titular da primeira Igreja Batista em Santa Teresa. E o pastor Marcelo traz com ele a visão do colegiado pastoral e essa visão também celular. Então, o pastor Marcelo, quando ele se torna pastor titular, já tinha ali um pouco antes do pastor Marcelo ser um pastor titular, um ensaio de como que seria a visão celular, que eram os núcleos familiares, mas nada ainda como célula. Mas o pastor Marcelo, depois de pastor titular, ele também tem trabalho com os casais, que é o Ministério Terceira Dobra. Ele também traz a visão celular e a visão do colegiado pastoral, que é o pastoreio compartilhado. E naquela época nós tínhamos o seminarista André. Então ele também, nesse processo de passar pelo concílio, se torna pastor e o pastor Marcelo o convida para participar desse colegiado, para esse pastoreio coletivo. Então nós já temos o pastor André Ferreira, pastor Marcelo, e também nesse período, um pouco mais tarde, chega o pastor André Luiz, né, da Igreja Batista Novo Horizonte. Ele ficou pouco tempo aqui, mas a esposa, né, do pastor André Luiz trouxe, né, o movimento Desperta Débora para a nossa igreja, que nós temos até hoje. Então, assim, cada pastor, cada família pastoral vai trazendo aí algum ministério, algum projeto, algo que marcou a nossa história e nós temos até hoje. E no final de 2017, eu falei errado aqui uma coisa, tá, gente? O pastor André Luiz, ele não veio da Igreja Batista Novo Horizonte. Ele estava na nossa igreja pastoreando como pastor colegiado e é chamado por Deus para pastorear a Igreja Batista Novo Horizonte. No final de 2017, eu apareço, tá? Eu apareço ali na igreja. Eu passei minha adolescência, parte da minha adolescência e juventude na igreja. Eu falei aqui que eu cheguei em 2006, mas eu era da congregação do Falete. Então, em 2011, eu vou para a Igreja Batista Portas Abertas, que é a igreja que foi constituída ali na região do Falete. E no final de 2017, quando eu volto de Brasília, porque eu morei em Brasília por um tempo, o pastor Marcelo me convida para participar do colegiado pastoral. O pastor André Luiz tinha saído, então agora nós temos 3 pastores de novo no colegiado pastoral. Eu, o pastor André e o pastor Marcelo. E aí, nesse período, eu passei para aprender e a gente começou a desenvolver também, a melhorar as células. Nós tínhamos grupos de comunhão, então eu passei por essa transição, né? Eu aprendi de perto e vi de perto essa transição de grupos de comunhão para células, vários encontros, as reuniões do colegiado, e a igreja foi crescendo. Nós já participamos do projeto Radical, então a igreja foi crescendo em comunhão, em discipulado, e nós tivemos a transição para as células. Muitos batismos. Só que depois nós temos a pandemia em 2020. E aí a gente passa por esse processo difícil de fechar as portas, mas a igreja não parou de crescer. Na pandemia a gente ganhou membros, né? E Deus nunca nos abandonou no sentido financeiro. Na pandemia, o valor da igreja, em vez de cair, aumentava. Então a gente conseguiu investir em equipamentos para fazer as transmissões online. Em 2021, um pouco ali no meio da pandemia, quase no finalzinho já, o pastor André Ferreira é chamado, convidado para pastorear os jovens da Igreja Batista Barão da Taquara, ali na região da Praça Seca. E aí nós temos ali a saída de alguns irmãos nesse período também, pós-pandemia, mas também a chegada de alguns membros, como o pastor Juan. O pastor Juan chegou na igreja nesse período e passou a liderar a Congregação dos Prazeres. Em 2024, a igreja passou por uma transição, saída de alguns membros e pastores também. Foi o ano em que o pastor Juan saiu da igreja e o pastor Marcelo saiu da igreja, e a igreja começa um processo de reconstrução. Aí no dia 30 de março de 2025, né, a igreja decidiu em assembleia, por votação secreta, encerrar a visão de colegiado pastoral. Então tínhamos uma urna, cada um recebeu ali a sua cédula, e a igreja decidiu, por maioria, que não viveria mais a visão de colegiado pastoral e queria retornar para o pastoreio como pastor titular e auxiliares. E nessa mesma assembleia, no dia 30 de março de 2025, o pastor Daniel, fui escolhido como pastor titular da igreja. Eu não estava mais presente na assembleia, a igreja teve seu momento de discussão, de votação, e depois eu fiquei sabendo desse resultado, né? Retornei ali para o salão de culto, e aí eu recebi o resultado da assembleia dizendo que eu seria o novo pastor titular da igreja, tomando posse no dia 7 de junho de 2025.
Nossa igreja esse ano de 2025 fez 25 anos e nós temos essa história. E agora a gente está nessa história de reconstrução, vivendo um tempo novo, cheio de desafios, mas também com coisas muito boas, né, que a gente aprendeu no passado e a gente pode levar à frente. Então nós temos aí a nossa história. Vou mostrar aqui para vocês o slide, né, um resumão. Ó, uma igreja que começou com 65 membros, foi a igreja de número 408 da Convenção Batista Carioca, trabalhos sociais no Morro dos Prazeres e região, construção de sede própria a partir de 2001 e a chegada da visão celular e do colegiado pastoral através do pastor Marcelo. Nós temos aí os 3 logotipos da igreja, né? Esse aí primeiro foi o primeiro logotipo, onde vocês estão vendo ali, organizado em 2000, o primeiro logotipo, e depois nós temos aí em 2008, 2007, tá? 2007, finalzinho de 2007 para 2008, nós temos esse logotipo do meio, que foi criado ali pela irmã Alexandra, junto com um colega dela. Então nós temos esse logotipo ali no meio, primeira igreja de Santa Teresa com bondinho em cima, e esse último já foi na época que eu estava aqui na igreja. A gente estava criando o nosso aplicativo e a gente começou a migrar para esse logotipo mais minimalista, com a carinha ali do bondinho dentro do círculo, e encurtamos o nome da igreja para PIB Santa para facilitar o nome da igreja para as pessoas. Então foi na época que a gente criou o aplicativo PIB Santa. Você pode baixar ali pelo Play Store e também pela App Store no seu celular o aplicativo da PIB Santa. Vamos continuar aqui a nossa história. Nós temos aqui, gente, a lista de pastores, porque nessa história aí não deu tempo de falar de todos, né? Mas nós temos ali em cima pastores titulares. Então, pastor Raimundo, de 2000 a 2014. Lembrando que o pastor Raimundo, antes de 2000, era o líder da congregação, mas só conta como pastor titular de igreja quando essa congregação vira igreja. Então, de 2000 a 2014. Pastor Marcelo, de 2014 a 2024. E Daniel, de 2025 até os dias atuais, né? Como atual pastor titular. E nós temos ali pastores auxiliares, pastores membros e pastores que já fizeram parte do colegiado. Então nós temos aí o pastor João Lavreca, que já ajudou muito na Congregação dos Prazeres, o pastor Vanderlei Alves, que também ajudava muito com as crianças na evangelização do bairro, o pastor Jorge Carvalho, o pastor Elias, que é o meu pai, que ele chegou a liderar também a Congregação dos Prazeres, junto com a Congregação do Falete, e depois voltou a ser membro da nossa igreja anos depois. Pastor André Luiz, que teve aqui uma passagem curta, mas deixaram aí a marca, que é o Ministério do Desperta Débora. Pastor André Ferreira, que hoje está na Igreja Barão da Taquara. E o pastor Juan Gonçalves, que hoje está na PIB Parque União, também pastoreando os jovens ali daquela igreja. Então, nós tivemos aí a participação desses pastores que fizeram parte aí da nossa igreja. Muitos seminaristas fizeram parte da nossa história, cuidaram também da Congregação dos Prazeres. Muitos membros memoráveis também passaram pela nossa igreja. Então, assim, é muito lindo ver a história. Então, essa é a história da sua igreja local. É uma igreja cheia de desafios, mas uma igreja também com muitas histórias lindas para contar e muitas vitórias. Amém? Então, vamos passar aqui adiante para a nossa missão. Então, a nossa missão é anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Anunciar Jesus é evangelizar em todos os lugares, cuidar de pessoas é demonstrar amor e compaixão, e fazer discípulos é formar seguidores que crescem e se multiplicam. Então, essa é a missão atual da nossa igreja. O anunciar Jesus nós temos como base bíblica Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, Atos 1, 8. Cuidar de pessoas. Nós temos exemplos em Mateus 25, do 35 ao 40, Tiago 1, 27, Lucas 10, do 33 ao 34. E fazer discípulos, que é Mateus 28, 19 e 20 também, 2 Timóteo 2, 2 e Colossenses 1, 28. Ou seja, o que a gente entende aqui? Que nós devemos sempre anunciar Jesus. Anunciar Jesus para a grande multidão. Então, quando eu anuncio Jesus, eu não fico vendo estereótipo. Então, anunciar Jesus é o todo da nossa igreja. É alcançar todas as pessoas com o anúncio de Jesus. Cuidar de pessoas vai depender se a pessoa quer ser cuidada. A gente não pode forçar o cuidado. Então, cuidar de pessoas são para pessoas que estão mais comprometidas com a gente, que se achegam, né? Que foram convidadas com o anúncio de Jesus e se achegaram. Então, essas pessoas que permitem o cuidado, a gente vai cuidar delas, que são as pessoas que já têm um compromisso com a nossa igreja.
Óbvio que quando a gente faz um trabalho evangelístico nas ruas, com outras pessoas em situação de rua, etc., nós também estamos cuidando de pessoas, mas lá o carro-chefe é o anunciar Jesus. Anunciar Jesus com as nossas obras também, com as palavras e também com o nosso jeito de ser. Ali também nós demonstramos cuidado, mas o cuidar de pessoas é algo que contínuo. Não é assim, eu fui lá, dei uma cesta básica, fui lá, dei uma sopa, dei um casaco, cuidei. Não, o cuidar é cuidar mesmo. É assim como você cuida de um filho, você cuida de um sobrinho, de um neto. Então, cuidar é cuidar, contínuo, cuidado contínuo, tá? Então, são para pessoas comprometidas que estão debaixo do nosso guarda-chuva. E fazer discípulos, nós estamos aí trabalhando com pessoas que já são mais maduras, que entenderam o seu projeto, porque tem crente que quer ser cuidado o tempo todo, já percebeu? Crente não quer trabalhar no ministério, não quer liderar uma célula, não quer usar os dons e talentos que Deus deu para ele para nada, quer ser cuidado o tempo todo, né? Então a pessoa fica lá no cuidado. Mas crente maduro trabalha. Crente maduro trabalha. É o que Jesus falou na palavra de Deus. O meu pai trabalha e eu trabalho também, tá? Então crente maduro é cuidado, mas trabalha. Tem o desejo de cuidar. Então que Deus possa fazer da nossa igreja uma igreja cheia de membros maduros que estão afim, interessados de fazer outros discípulos e de cuidar de pessoas também. Então, na nossa missão, vamos dizer assim, então nós anunciamos Jesus para alguém, cuidamos dessa pessoa, fazemos dessa pessoa uma discípula de Cristo, para que ela anuncie Jesus, ela vai cuidar dessa pessoa, vai transformar essa pessoa numa discípula e assim sucessivamente, tá? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo, passar para vocês a visão aqui, ó, do nosso ministério, tá? A visão ministerial da igreja. Então nós temos as bases ministeriais. Os ministérios da nossa igreja estão organizados, deixa eu aumentar aqui rapidinho. Estão organizados de acordo com a nossa missão. Então nós temos aqui os ministérios que fazem parte do anunciar Jesus. Então nós temos aí, ó, anunciar Jesus significa, só tirar essa tela aqui ver se fica melhor para a gente ver. Deixa eu ver se vai dar. Vai ficar ali, deixa assim mesmo. Então, anunciar Jesus, tá? Então, quais são os ministérios que estão do anunciar Jesus? Ministério de celebração. O que é o Ministério de Celebração, Comunicação, Audiovisual e Missões? Vou vir aqui para mim para a gente poder falar. O anunciar Jesus é propagar, comunicar. E o Ministério de Celebração junta ali o grupo de louvor, coral, a ordem de culto, os dirigentes ali, a liturgia. Então, o Ministério de Celebração é um ministério que o carro-chefe é anunciar Jesus. Mas no Ministério de Celebração a gente também não cuida de pessoas? Quando tem um churrasco do Ministério de Louvor, por exemplo, promovendo ali comunhão, não é um cuidado? É um cuidado. Mas o carro-chefe do Ministério de Louvor é fazer churrasco? O carro-chefe do Ministério de Louvor é cuidar um do outro? O carro-chefe do Ministério de Louvor, do coral, de todos os ministérios que ocupam ali o púlpito é o anunciar. É óbvio que ali a gente também faz discípulo, porque um discípulo afia o outro discípulo, né? Vai estruturando o outro, ajudando o outro, fazendo o outro crescer. Nós cuidamos de pessoas, mas o carro-chefe da celebração é anunciar Jesus. Assim como o carro-chefe da comunicação da igreja é anunciar Jesus. Ministério de Comunicação os informativos, são os informativos que nós temos aos domingos, o cuidado com as redes sociais, foto durante os cultos, vídeos durante os cultos e eventos que a gente tem. Então, o Ministério de Comunicação, que cuida dos anúncios da igreja. Então, é o anunciar Jesus. O carro-chefe é anunciar Jesus. Pode cuidar de pessoas? Pode. A gente ali nesse ministério também está fazendo discípulos? Sim. Mas a ideia é anunciar Jesus. O Ministério Audiovisual são as transmissões online, o cuidar com o som, né, da igreja. Então nós precisamos de voluntários nessa área. Então a transmissão online é anunciar Jesus, tá? O som da igreja, para melhorar o som da igreja, a anunciar Jesus Cristo. E Ministério de Missões também a anunciar Jesus, é o carro-chefe. Nós temos aí nos prazeres agora, a nossa congregação agora se tornou um local chamado Missão PIB Santa, onde nós estamos usando aquele espaço para projetos sociais e evangelísticos. E é uma visão que o pastor Raimundo sempre teve. Ele queria que cada comunidade de Santa Teresa tivesse essa presença marcante de um projeto social e projeto evangelístico junto. Então, é um sonho e a gente vai continuar esse legado. Então, nós temos ali a missão PIB Santa nos prazeres, mas no futuro, quem sabe, a gente tem uma missão PIB Santa em cada comunidade
em algumas regiões mais afastadas que precisam desse avanço, né, desse cuidado melhor, dessa parte social e também a parte evangelística. Então, vamos estar orando por isso. Vamos agora falar dos ministérios que estão debaixo da base Cuidar de Pessoas. Então, dentro aqui do ministério da base Cuidar de Pessoas, nós temos o Ministério Diaconal, nós temos o Ministério de Administração, a Comunhão e a Oração. Ah, como assim Ministério Diaconal? Sim, Ministério Diaconal. E dentro do Ministério Diaconal, nós temos várias equipes de trabalho, tá? Então, dentro do Ministério Diaconal, nós temos várias equipes de trabalho, como recepção, ação social, nós temos ali também batismo, ceia, limpeza, então os diáconos de plantão, então os de visitação, então os diáconos eles têm vários departamentos dentro desse ministério, que são liderados pelos diáconos. E, liderados pelos diáconos, quem vai servir como voluntário não precisa ser diácono, mas a liderança desses ministérios, desses departamentos, quer dizer, são dos diáconos. Então, o suprimento, faltou copo, papel e tal, é um diácono que vai estar liderando essa parte de suprimento. Supervisionar a limpeza da igreja, um diácono. Cuidar da ceia, um diácono. Cuidar do batismo, a roupa do batismo, avisar o povo que vai ter o batismo, como que tem que ser e tal, é um diácono que vai estar vendo isso daí. Ação social. Então, toda essa parte do servir, recepção, servir a pessoa ali na porta, vai estar debaixo do Ministério Diaconal. Nós temos ali também o Ministério de Administração, que é a parte administrativa da igreja, o presidente, secretário, tesoureiro, conselho fiscal, comunhão, nós também estamos precisando de líderes, né, de voluntários nessa área, são as festas da igreja, café da manhã em datas comemorativas, passeios, e o Ministério de Oração, que também é uma forma de cuidar de pessoas. Agora nós vamos falar aqui de outra base, que é a base fazer discípulos, tá? Então nós temos aqui a terceira base, que é fazer discípulos, que é o ensino PIB Santa, a escola Eleve, a escola Lidere, a escola Avance, a escola bíblica dominical, e as redes, né, que são PIB Santa Kids, Vox, que são os adolescentes e jovens, Ministério de Mulheres, MCM, os homens, os casais e terceira idade. A gente não tem Ministério de Terceira Idade, mas seria bom que a gente tivesse, né? Então, são as redes por faixa etária ou por interesse que vão estar ali ajudando a fazer discípulos. A escola bíblica forma discípulos. O ensino PIB Santa, né, forma discípulos. Então, cada ministério vai estar debaixo, né, de alguma base ministerial. Ou anunciar Jesus, ou cuidar de pessoas, ou fazer discípulos. E essas bases ministeriais formam a estrutura da missão da nossa igreja. Vamos agora falar da nossa visão. Deixa eu só colocar aqui rapidinho. A visão da nossa igreja. Aqui está a nossa missão, tá? Que a gente já viu. E agora nós vamos para a visão. A nossa visão é ganhar 10% de Santa Teresa para Jesus até 2035. Como? Alcançando, batizando e discipulando. Mas como que a gente vai fazer esse alcance, esses batismos e esse discipulado? Expandindo a visão celular. São as células. E assim a gente vai atingir os bairros vizinhos. Então a ideia é termos aí essa visão, né, de caminharmos para ganhar 10% de Santa Teresa para Jesus. Pastor, é muita coisa. É muita coisa em pouco tempo. Será que a gente vai conseguir? E aqui eu quero falar com vocês, gente. Isso é uma visão que Deus nos deu. Nada do que eu estou fazendo aqui como pastor saiu da minha cabeça como puro capricho. O pastor está virando a igreja agora é empresa, agora tem que ter meta. Não, nada disso saiu da minha cabeça como meta, como visão empresarial, visando alguma coisa por interesse próprio. Até porque ministério pastoral, gente, é um ministério que é um ministério solitário, é um ministério que tem seus desafios. Eu fico vendo muita gente falando que ministério pastoral é coisa de glamour. Não tem nada de glamour no ministério pastoral, não. A gente sofre, ora, jejua, tem que fazer a vontade de Deus ali sempre, tem que sempre perceber se é a nossa motivação ou se é a motivação do Espírito Santo para a gente fazer algo. Então, essa visão de 10% foi porque quando eu tinha 16 anos de idade, estava vindo para Santa Teresa para começar aqui os pontos de pregação, a congregação do Falete, né? Eu tive uma visão espiritual. Se você acredita ou não, aí é com você. Mas eu tive uma visão e nessa visão eu enxergava muita gente. Santa Teresa parecia um formigueiro de gente, pessoas com Bíblia na mão, subindo e descendo escada, ladeira, passando pelas ruas.
E uma cumprimentando a outra. Paz do Senhor, a paz. Deus abençoe, graça e paz. Ou seja, não era só uma igreja. Eram várias pessoas se cruzando, né, na rua. Ou seja, estavam indo para as suas igrejas. Então Deus mostrou ali um avivamento sem um nome de igreja, um avivamento sem ter uma denominação à frente, mas um avivamento em Santa Teresa. E viam carros dos bairros vizinhos, carros, ônibus, pessoas subindo a pé pela Rua Alice, pela Prefeito João Felipe, pela aquela Cândido Mendes. Então Deus me mostrava um formigueiro de gente subindo as ladeiras, vindo com os carros, tendo dificuldade para estacionar. Então eu tive essa visão quando eu tinha uns 16 anos. E eu fiquei assim maravilhado com aquilo. Mas eu achava que quem ia viver esse período de avivamento e tal seria o pastor Raimundo, na PIB Santa Teresa, seria o meu pai, na igreja ali do Falete, e as igrejas aqui, os pastores daquela época. Mas Deus tem os seus meios, né? E eu nunca imaginei ser pastor da PIB Santa Teresa. Nunca imaginei. Quando adolescente, eu entrava na igreja com 16 anos, participava do grupo de louvor, cheguei até a ajudar num período com um boletim, mas eu nunca imaginei que um dia eu seria pastor da PIB Santa Teresa. Isso nunca passou na minha cabeça. Não foi assim uma aspiração pessoal. Nunca, nunca, nunca. E eu achava que eu ia ser pastor, sim, da Igreja Batista Portas Abertas, que era a igreja que meu pai estava fundando aqui na região do Falete. Eu já tinha essa coisa em mente, né? De nunca sair da Portas Abertas, de ficar até velhinho mesmo, apoiando meu pai no ministério dele. Então, essa era a visão que eu tinha. E a outra visão que eu tinha como pastor caso eu mudasse de cidade, eu abriria uma igreja do zero. Contanto que eu fui para Brasília e eu já achava que Deus estava querendo que eu abrisse uma igreja do zero lá. Lê do engano, porque não essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus para minha vida era ser pastor da PIB Santa Teresa. E no andar da carruagem, que não dá para falar de toda a história aqui, eu fui percebendo que essa era a vontade de Deus, contanto que a gente está aqui hoje. Contanto que a gente está aqui hoje. E eu como pastor titular dessa igreja. Então essa visão foi me acompanhando, mas ela também foi se esvaziando, ela foi sumindo com o tempo. Antes de eu morar em Brasília, na semana que eu estava para me mudar, eu peguei a chave do espaço de cultos da Igreja Batista Portas Abertas, na época, que era aqui perto de casa, no Falete. Entrei lá e comecei a tocar teclado e comecei a chorar e me emocionar, porque eu não queria sair daquela igreja, né? Mas eu sabia que eu precisava me mudar. E eu chorando, tocando teclado, fazia uma oração a Deus, dizendo o seguinte: eu sei que eu não vou estar mais aqui para ver. Eu sei que eu não vou estar aqui mais para trabalhar de forma presencial. E a música, ela começava a sair enquanto eu tocava teclado, mas deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ficar sabendo quando o Senhor trazer os maridos de volta para casa restaurados. Deixa eu ver, deixa eu ficar sabendo quando os filhos voltarem restaurados, quando o avivamento chegar nesse lugar, quando os muros forem chamados muros de louvor e portões de paz. Deixa eu ver, deixa eu saber. Me faz saber da história desse povo que cresce, etc. Enquanto eu tocava teclado, essas palavras começaram a vir em forma de música, em forma de canção, e eu chorava, 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 porque eu achava que eu não ia participar desse processo. Eu achava que Deus não estava querendo que eu vivesse a visão que ele me mostrou quando eu tinha 16 anos. Então eu achava que eu não ia participar disso tudo. Então eu sabia que eu ia morar em Brasília, mas eu ficava, Senhor, mas foi tão legal começar o trabalho com meu pai aqui, foi tão legal a gente evangelizar, foi tão legal participar de tudo isso, de conhecer pessoas, de ver a PIB Santa Teresa crescendo também com os núcleos familiares na época. Senhor, eu vou estar longe, eu vou estar em outro estado, mas deixa eu ficar sabendo. Deixa eu ficar sabendo quando o Senhor tocar os corações das pessoas, quando os líderes forem feitos. E eu comecei a cantar essa música ali e fui embora, né? Fui morar em Brasília. E eu achava que Deus queria alguma coisa comigo lá. Mas conforme o tempo foi passando, Deus foi me curando de tantas coisas do ministério pastoral, ali em Brasília, ali quieto, no meu cantinho. E com o tempo Deus foi restaurando essa visão. Deus foi trazendo de volta essa visão. Contanto que alguns anos atrás, você está vendo aí a escola Eleve hoje, ela não nasceu do nada. Deus já tinha me mostrado isso tudo em 2023. Essa estrutura, né? Mas eu ainda não coloquei em prática na época. Não era o tempo de colocar em prática ainda.
E Deus foi restaurando essa visão. Deus foi trazendo de volta. Deus usou pessoas que não sabiam o que eu estava passando para falar coisas que Deus já tinha me falado quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Então, assim, Deus me trouxe para esse lugar. Então, essa visão não é do nada. Então, um dia, no ano passado, 2024, eu estava aqui sentado, eu estava preparando uma pregação, não lembro o que eu estava fazendo, e Deus falou assim: olha, escuta a pregação desse pastor. E eu nem sou muito fã desse pastor, acho até polêmico demais, mas falei: tá bom, Deus, eu vou assistir. E assisti aquela pregação, ela falava de visão. E fui vindo de novo essa visão, né? Que eu tive lá na adolescência, foi aparecendo de novo. Deus foi confirmando algumas coisas na palavra. E quando aquele vídeo terminou, Deus foi muito específico, né? E falou o seguinte: assiste um vídeo de uma determinada igreja. E aí eu comecei assim: Senhor, mas essa igreja tão específica, esse nome, né? E o nome era Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. E aí eu falei: meu Deus, mas Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu é tão específico isso? E eu digitei na internet o nome Igreja Batista Atitude de Nova Iguaçu. E aí, quando eu fui ver o vídeo, eles estavam comprando um terreno novo para a construção de um novo prédio. E aí o pastor falou que aquela igreja com 6 anos de idade, 6 anos de idade, já estava com mais de 4.000 membros. E eles estavam tendo que fazer 6 cultos por domingo, porque não estava dando todo mundo num culto só. E eles estavam construindo um prédio, num terreno novo que eles conseguiram comprar, e o pastor estava explicando lá a visão, né, como que ia ser a campanha para construir o novo prédio. E eu orei, falei com Deus, e Deus falou o seguinte: eu ajudei eles nesse processo, será que eu não sou Deus para ajudar você também? Então, essa visão de ganhar 10% de Santa Teresa veio aí. É algo que Deus já me mostrou lá atrás, na minha adolescência, foi confirmando e tal, tal, tal. E aí, nesse dia, eu falei: Deus está aqui, então eu estou pronto, quero te servir, eu quero participar dessa história, eu quero ganhar 10% de Santa Teresa para o Senhor, eu quero alcançar esse povo para o Senhor. E por que 10%? Porque o resto vai ficar para as outras igrejas. Porque o avivamento é de todos aqueles que têm compromisso com o Senhor. Então nós temos a Assembleia de Deus, tem a Metodista Wesleyana, tem a Igreja Presbiteriana, tem outras igrejas aqui em Santa Teresa, né? Então elas também são peça-chave desse avivamento. Então vamos continuar orando para isso acontecer. E a visão nossa é essa, ganhar 10%. Santa Teresa tem aproximadamente aí 37 mil moradores em Santa Teresa. Então, em 10 anos, a gente chegar aí a 4.000 pessoas trabalhando para o Senhor na nossa igreja, a gente formando líderes, formando discípulos, formando pessoas preparadas para pregar o evangelho. Vai ser uma revolução nesse lugar. E eu creio nessa visão. Eu creio nessa visão e eu quero te encorajar como membro dessa igreja. Você que não é membro da igreja, está assistindo esse curso para ser membro da igreja, então saiba que você está entrando nessa visão. Você está entrando para essa igreja para participar dessa visão, para ganhar 10% de Santa Teresa para Jesus. Aqui vai ter trabalho, mas vai ter apoio. Nós temos aí a jornada do membro, nós vamos ter a formação de líderes. Então nós estamos caminhando para uma estrutura para fazer essa visão acontecer, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aí a nossa aula. Falamos da nossa visão e a gente vai falar aqui um pouco da nossa estrutura. Nós temos uma diretoria estatutária, composta por um presidente, e o pastor titular ocupa essa função de presidente da igreja. Nós temos 2 vice-presidentes, 2 secretários e 2 tesoureiros. A assembleia é o poder soberano da igreja. O pastor titular ele existe para orientar e preparar os membros para o serviço cristão. E a assembleia da igreja ela é feita 4 vezes ao ano de forma ordinária, ou seja, marcada no calendário, e extraordinária quando necessário. Vamos falar disso aqui. Diretoria estatutária, estamos falando de parte administrativa. A igreja tem um CNPJ, então a igreja tem um estatuto e nós precisamos fazer uma diretoria. Então nós temos o presidente, estamos aqui no ano de 2025, então vou falar da realidade desse ano. Eu sou o presidente da igreja, nós temos o Eduardo como primeiro vice, o Ricardo Maciel como segundo vice, nós temos a Luciana como primeira secretária, o Enoque como segundo secretário, nós temos a Adriana Brandão como primeira tesoureira e o Michel como segundo tesoureiro. Nós também temos o Conselho Fiscal composto por 2 membros,
o Ricardo Maciel, além de ser segundo vice-presidente, ele também faz parte do Conselho Fiscal. O que é o Conselho Fiscal? Ele fiscaliza a tesouraria da igreja, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Então, acompanha ali todos os trâmites da tesouraria e da contabilidade, porque a nossa igreja tem um contador. A gente tem um contador por contrato mesmo. Então, o Ricardo é o olho da diretoria no Conselho Fiscal e o irmão Fábio, o diácono Fábio, é o olho dos membros no Conselho Fiscal. Então, o Fábio representa a membresia da igreja ali no Conselho Fiscal. Nós temos um grupo, eu quero ser hiper transparente aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, onde faz parte, eu estou nesse grupo, o Ricardo, como segundo vice-presidente e membro do Conselho Fiscal, o Fábio, membro do Conselho Fiscal, está nesse grupo, os tesoureiros, Adriana e Michel, estão nesse grupo, nós temos também nesse grupo o contador da nossa igreja. Então, todos os relatórios financeiros, tudo relacionado a dinheiro, passa por esse grupo. Não tem como apresentar relatório financeiro em assembleia sem antes passar pelo crivo do contador, dos tesoureiros, do conselho fiscal e do presidente. Então, para a pessoa mexer e se engraçar com o dinheiro da igreja aqui, não vai conseguir. Tem que passar por ali. E eu acho muito bom quando tem alguma coisa lá que a gente, né, vamos pagar o Pix e tal. Então, o Conselho Fiscal está sempre ali. Esse Pix aí é para quem? Mas é o que se refere a isso aí? Tá a mensalidade do seminário do fulano de tal, não sei o quê. Então, o Conselho Fiscal está sempre ali de olho. Tá? Então, nós temos esse grupo ali. Eu também estou sempre de olho. A Adriana, como tesoureira, está sempre de olho. Michel, o contador também, nos orienta. Olha, essa aí tem que ser uma nota fiscal mais elaborada, tal, não sei o quê. Então, está ajudando a fazer tudo lá nesse grupo. Então, nós temos essa estrutura da igreja que nós queremos cuidar bem do investimento que você faz aqui na igreja como dizimista e ofertante, tá? E outra coisa para a gente falar aqui da parte de estrutura. A Assembleia é o poder soberano da igreja. O pastor não é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. Eu não sou dono da PIB Santa. Eu não posso decidir o que eu quero fazer e já colocar para ser feito como se fosse coisa da minha cabeça, como se a PIB Santa fosse a minha casa. Eu sou pastor da igreja e presidente da igreja. Então, como pastor, o meu trabalho é orientar de forma espiritual a igreja, de estruturar a igreja ministerialmente para trabalhar no campo e na visão espiritual, e também como presidente para ajudar na estrutura administrativa. Mas eu não sou o dono da PIB Santa. Eu não decido nada. Para entrar membro e sair membro, não sou eu que fico excluindo membro e trazendo membro de volta. É a igreja que decide. É a assembleia que decide. É a assembleia da igreja que define a minha ajuda de custo financeira, por exemplo. É na assembleia que a gente discute. Por isso que é importante você, membro, participar da assembleia. Porque ali você tem direito a voz e voto. Você pode falar, você pode desenvolver. E como que funciona a nossa assembleia? Nós temos ali um momento, né, a assembleia é instituída, mas antes dela ser instituída, ela é convocada. Então, de acordo com o estatuto, eu preciso convocar no mínimo 7 dias antes. Ou seja, a assembleia é surpresa e tem um assunto surpresa do nada. Isso não vai acontecer, porque eu preciso convocar a assembleia antes e aí vai ter lá a assembleia ordinária. Nessa assembleia ordinária, nós vamos decidir alguns assuntos. Então eu leio a pauta daquele dia e essa pauta é aprovada pelos membros e a gente começa ali a trabalhar cada pauta. Exemplo, nós como mesa diretora temos uma proposta. Vamos imaginar que a gente tem uma proposta, entrou um dinheiro legal na igreja para comprar um terreno. Comprar um novo terreno para construir um novo prédio da igreja. E aí, essa é a proposta da mesa diretora. A gente apresenta a proposta para a igreja. E aí a gente faz o quê? Tem ali a questão, né? Alguém propõe? Por que a gente tem que fazer essa pergunta se já é uma proposta da diretoria? Porque a diretoria também não manda na igreja no sentido de ser a dona da igreja, não. Não é panelinha, não. Contanto que quem põe tesoureiro, secretário e vice-presidente é a igreja que vota. Não é o presidente que escolhe quem tem que ser secretário e tesoureiro. É a igreja que vota. São os membros que colocam a diretoria para acontecer. Então a diretoria pergunta, alguém propõe? Ou seja, para ver se tem alguma proposta vinda dos membros para com a mesa diretora. Para a gente falar a mesma língua. Aí alguém grita, propõe, ou seja, já tem uma proposta já de um dos membros que estão participando da Assembleia. E a gente pergunta, há apoio? E aí as pessoas vão ali dizer, tem apoio sim, tal, eu apoio essa proposta. E a gente entra em discussão. Aí a gente vai discutir aquela proposta, que já tem apoio
e os membros já propuseram também. Então, ali vai começar uma discussão. Os membros vão falar, não acho legal esse dinheiro para esse terreno, não. É melhor a gente guardar para outra coisa, é melhor a gente investir nisso, não sei o quê. Aí começa a discussão. No meio dessa discussão, podem surgir novas propostas. Aí a gente leva aí para uma votação, depois das propostas. Ou se não tiver proposta nenhuma, vota nessa única proposta que já foi discutida, sim ou não. Ou, se tiverem outras propostas, a gente vai elencar. Proposta 1, 2 e 3. Quem está votando na proposta 1? Quem está votando na proposta 2? Quem está votando na proposta 3? E aí a maioria vai vencer. Nós também temos casos em que a votação secreta. Então, por exemplo, quando a igreja decidiu sair do colegiado pastoral e ir para o pastor titular e auxiliares, ser a forma de pastoreio, ser pastor titular e auxiliares, foi votação secreta, foi urna. Ninguém foi coagido a votar para tirar o colegiado pastoral ou para ficar com a visão de pastor titular. Ninguém foi coagido. Nós tivemos um momento de discussão antes. As pessoas começaram a falar aquilo que elas gostavam mais. Olha, eu gosto mais do colegiado, eu gosto mais da forma de pastor titular. Todos tiveram direito a voz e voto. Ninguém foi coagido a votar em nada ali. As pessoas chegaram e votaram secretamente. Então pegaram suas cédulas, votaram lá e a maioria venceu. Então a igreja hoje é pastoreada por pastor titular e auxiliares quando tiver. Simplesmente votação secreta. Por que a gente botou votação secreta? Por causa da comunhão da igreja, para proteger a comunhão da igreja. Porque a gente não queria que tivesse ali, olha, você votou contra o pastor titular, tá vendo? Nós ganhamos como maioria. Ih, irmão, tu tá fora da visão. Aí começa aquelas discussões e tal. Então tem assunto na Assembleia que não dá para ter votação aberta. Eleição de diretoria, por exemplo. Não dá para ter votação aberta para eleição de diretoria. Porque, são duas pessoas querendo se candidatar ao primeiro secretariado. E aí um ganha, o outro perde. Aí aquela pessoa que não votou na outra, aí começa a ter desafeto. Irmã, você pode me ajudar? Eu não vou te ajudar, não. Você não votou em mim? Tô brincando. Mas é aquela brincadeira sem graça. Então é melhor não saber. É melhor não saber. Entendeu? Então existem coisas na igreja, na Assembleia, que tem que ter votação secreta. Alguns assuntos, assim, bem extremos, para justamente não dar problema na comunhão. Tá bom? Então a gente também usa de votação secreta, mas também existe a votação aberta. E a gente fala, favoráveis digam sim, sim. Contrários o mesmo sinal, ou seja, dizer não, não. Favoráveis, levante uma de suas mãos. Contrários, mesmo sinal, ou seja, levante uma de suas mãos no momento de ser contrário. Então você pode votar contra livremente, ninguém está te coagindo a nada ali, ok? É óbvio que quando existe a votação secreta para determinados assuntos, fica mais fácil para você dar a sua opinião, mas você não tem que ter vergonha de ter a sua opinião. A nossa assembleia é feita 4 vezes ao ano. Nós tivemos assembleia em março, nós tivemos assembleia em julho, agora nós vamos ter outubro. Janeiro, março, julho e agora vai ter em outubro a última assembleia ordinária do ano. Só que também existem as assembleias extraordinárias, que podem ser convocadas ou não. Por exemplo, o que é uma assembleia extraordinária? Durante o culto, vamos receber fulano como membro da igreja. É uma assembleia extraordinária, não precisa de convocação. Então, ali no culto mesmo, abriu a assembleia, votou se aquela pessoa pode ser membro da igreja, ou profissão pública de fé de batismo. Ou seja, a igreja está lá no culto, vamos abrir aqui uma assembleia extraordinária para fazer a profissão pública de fé dos irmãos que querem se batizar. Então é rapidinho ali na hora, já acontece, ok? Então essa é a nossa estrutura. Eu vou estar liberando aqui na descrição do vídeo o estatuto da igreja, tá? Para você ficar com o estatuto da igreja. Vamos continuar aqui, ó. Contribuições. Não vou demorar muito nesse assunto, tá? Vamos falar de dízimos e ofertas. No Antigo Testamento, o dízimo era feito como gratidão e reconhecimento de autoridade antes da lei de Moisés. E no Antigo Testamento, após a lei, o dízimo é visto como uma obrigação legal. No Novo Testamento, já o dízimo, a palavra dízimo, ela não aparece na igreja neotestamentária, na igreja ali que começa após a ressurreição de Jesus. Mas as contribuições e ofertas são vistas como generosidade voluntária e amorosa. Hoje, nós temos os dízimos e ofertas como prática de mordomia, gratidão e sustento ministerial. E a igreja é sustentada por dízimos e ofertas. Vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Então, no Antigo Testamento, nós temos ali, antes da lei, nós também tínhamos o dízimo. Abraão, ele dá o dízimo para Melquisedeque. Ele reconhece a autoridade de Melquisedeque como sacerdote de Deus, né, como rei de Salém, que ajudou Abraão ali também nas suas lutas, e Abraão, reconhecendo essa autoridade por gratidão, dá o dízimo. Jacó também dá o dízimo ao Senhor, por reconhecer que o Senhor estava ajudando ele na empreitada.
né, da vida dele. Então Jacó dá o dízimo ao Senhor. E isso antes da lei. Até então não era obrigatório. Quando chega a lei de Moisés, o dízimo passa a ser obrigatório. 10% da minha renda é do Senhor. E além dos dízimos, nós também temos as primícias. Tudo isso ali no Antigo Testamento. O dízimo, 10% de tudo que eu ganho. As ofertas alçadas, ou seja, estou sendo grato ao Senhor por algo e eu vou lá e oferto. Pequei, quero o perdão de Deus, vou lá e oferto. Isso tudo no Antigo Testamento, debaixo da lei de Moisés. E também as primícias, que é o primeiro fruto, né, do trabalho da pessoa, ela entregava ao Senhor. Se a gente fosse pensar em primícias hoje, né, no nosso dia de hoje, é você pegar um dia do seu trabalho e entregar para o Senhor. Exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil reais. Ela vai dividir 3 mil reais por 30 dias, né, que são os dias de trabalho, ou você pode botar 22, botar 30 logo para arredondar. Então, um dia de trabalho dela é 100 reais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 100 reais e vai entregar como primícia ao Senhor, independente do dízimo e oferta. Lembrando, eu estou falando de Antigo Testamento. Eu só estou falando de como poderia funcionar hoje para a gente poder entender como que funcionava naquela época lá, tá bom? Então, nós ali no Antigo Testamento é obrigação. E aqui entra uma questão que é bom falar. Exemplo, o povo de Israel ficou escravo no Egito por 400 anos. Faraó cobrava deles um valor, uma contribuição de 20%, uma taxa de 20%. Faraó obrigava o povo de Israel a dar 20% para ele, ou seja, para enriquecer ali o Egito. Nesse período, Deus não cobra nada para o povo de Israel. Deus não cobra nenhum centavo, nenhum tostão. Então, o que acontece? Por que Deus não cobra nada? Porque a terra é de Faraó e o povo trabalha para Faraó e o senhor desse povo é Faraó. Quando esse povo é liberto por Deus e passa para a terra prometida, quem foi que deu a terra? O Senhor. Quem foi que ajudou esse povo a guerrear nas guerras? O Senhor. Quem foi que deu capacidade para que eles pudessem fazer isso? O Senhor. Então eles estão morando agora numa terra que eles não plantaram, que eles não construíram, que foi Deus que deu. Então Deus passa a instituir os 10%. E esses 10% é para manter o sacerdócio, para manter ali o ambiente de culto. Então, esses 10% era para sustentar as famílias dos sacerdotes e dos levitas, que a tribo de Levi não tinha território, não tinha terra. Então, eles eram sustentados pelo povo. Eles viviam dos dízimos e das ofertas que o povo dava lá. Isso no Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, após a ressurreição de Jesus, nós não temos o dízimo como obrigação na igreja. Então, o dízimo não é obrigatório. Porque as igrejas do Novo Testamento, em nenhum momento o apóstolo Paulo, Pedro ou qualquer autor, né, das cartas, ou Lucas em Atos, não deixa isso claro e não deixa isso expresso de que o dízimo era obrigatório. Então o dízimo não é obrigatório. Mas o que nós temos como orientação no Novo Testamento? A prática das contribuições ela é de forma generosa. Deus quer um coração generoso. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos contribuir de acordo com a nossa renda, conforme propôs no seu coração. Então, de acordo com a renda, para não ficar pesado para ninguém. Só que no Novo Testamento, a gente vê em Atos que eles davam tudo. Por exemplo, nós vemos ali em Atos pessoas que davam sua vida, seus dons e talentos, de forma generosa. Pessoas que ofertavam terrenos, pessoas que ofertavam seus bens ao Senhor, para o avanço da pregação da palavra, para o sustento dos missionários que pregavam a palavra, para os pastores que pregavam naquela época, porque nós também temos esse entendimento no Novo Testamento, os que falam do Evangelho, os que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho. Então a igreja sustentava os seus pastores, sustentavam as viagens missionárias de Paulo, por exemplo. Teve um tempo que ele trabalhou sim, ele era fazedor de tenda para não ficar pesado a igreja. Né? Muitos pastores hoje têm o seu trabalho, eu tenho meu trabalho, para não ficar pesado a igreja. Mas Paulo não ficava trabalhando o tempo todo como fazedor de tendas, porque tinha hora que ele ficava preso. Ele trabalhava como então? Ele era sustentado pela igreja. Então as viagens missionárias e tal. Então a igreja tinha um coração generoso. Pastor, então a gente tem que ser o quê? Por que a gente fala a palavra dízimo então hoje? Por uma questão histórica, uma tradição. E até uma forma de você entender qual é a parte da sua renda, ou seja, de acordo com a sua renda, 10% da sua renda. Então fica mais fácil para você entender essa questão de você contribuir de acordo com a sua renda. Então 10%. Então fica mais simples de você compreender. Mas eu sempre brinco que eu e a Angélica somos tudistas, né?
A gente entrega tudo que a gente pode. Óbvio, a gente dá o nosso dízimo, a gente dá as nossas ofertas, a gente doa o nosso tempo, a gente faz um monte de coisa. Eu brinco que a gente é tudista. Então, como que eu devo contribuir na PIB Santa, pastor? Entre 10% e tudo. Pastor, que loucura. É porque 10% é dízimo, né? As pessoas já tinham esse conhecimento. E tudo. Doar sua vida, seus talentos e tal, dons. E, pastor, isso é muito pesado. Mas no Novo Testamento, o que a gente aprende com Jesus? Generosidade. Um coração generoso não fica contando. Um coração generoso não fica querendo as coisas de volta. Um coração generoso se doa. E Deus nos deu essa generosidade. Deus compartilha conosco essa generosidade, não só com crentes. Deus compartilha essa generosidade com toda a sua criatura, com toda a sua criação. Então, o ser humano ele já nasce, né, com a generosidade para ser melhorada com o tempo. Tem gente que não usa, mas tem gente que usa. E não é só crente que usa a generosidade. Então, você agora, cheio do Espírito Santo de Deus, usando a sua generosidade para o reino de Deus, meu Deus do céu, glória a Deus por isso. E Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca deixa a gente na mão. Eu nunca fiquei na mão. E eu vou contar aqui alguns testemunhos na área de dízimos e ofertas. Lembro que um dia eu estava com R$100 no bolso. Apenas R$100 no bolso para viver os últimos 10 ou 15 dias de um mês aí. A gente só tinha R$100. Só. Eu não tinha mais dinheiro nenhum em casa. Nenhum. Nem em conta, nem nada. E aí na hora dos dízimos e ofertas na igreja, estava cantando aquela música Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, então eu falei com a Angélica, olha, Deus está me incomodando aqui para dar esses R$100. Estava mesmo. Aí a Angélica, Daniel, mas a gente só tem esses R$100. Falei, amor, mas Deus está me incomodando. Olha a música que está cantando aí, Deus proverá. E Deus está me incomodando aqui. O que eu fiz com aqueles R$100? Entreguei lá de oferta. Botei lá no gasofilaço. R$100, o único que eu tinha. Era o que eu tinha. E Deus me incomodou para dar. E dei. Chegou a segunda-feira, eu tinha algum dinheiro? Nenhum. Nem pra sair de casa. Nenhum. Então, ficamos ali sem dinheiro na segunda-feira. Óbvio que tinha comida em casa, a gente almoçou, tomou café e tal. À noite, uma pessoa me procurou, de tardezinha, assim, 5 horas da tarde. Você pode me dar aula hoje, particular? Que eu dou aula particular de AutoCAD, online. Eu falei, posso sim. A pessoa pediu 1 hora só, mas ficou mais de 1 hora, aí já deu R$200, né? E aí, a gente também... Foi uns 100 e pouco, não lembro agora. E nesse dia a gente recebeu alguns valores, porque a gente vende produtos na internet. Eu vendo meu curso de AutoCAD na internet, a Angélica vende, né, alguns produtos também pedagógicos na internet. E aí nesse dia o nosso dinheiro saiu. De noite, no final da segunda-feira. Ou seja, a gente tinha R$100 no domingo, passamos de domingo para segunda com 0 e a gente foi dormir de segunda para terça com R$400 na conta. E aí, Deus cuida ou não cuida? Deus cuida. Deus cuida. Mas eu não estou mandando você dar seus R$100 não, tá? Eu estou contando a minha experiência. A minha experiência. Coisas que eu aprendi com os meus pais. Meus pais também dizimistas, ofertantes, tudistas. Meus pais são tudistas. Entregavam tudo. Tempo, trabalho, oferta, tudo. Conhecimento, tudo. Eu vi meus pais servindo o Senhor. Servem até hoje. E não fica contando, não. Ah, eu dei isso aqui para a igreja, eu dei esse presente. Deus não está me retornando. Não, meus pais entregavam para o Senhor, servem o Senhor até hoje. Eu vi isso acontecer na minha casa. Provisão de Deus aparecer do nada. Coisa de Deus aparecer do nada. Dinheiro aparecer do nada, aparecer em gaveta. Meu pai falava assim, Senhor, eu preciso de tal. Abriu gaveta e o dinheiro aparecia. Eu vi, é a minha experiência, a experiência da minha família. Porque nós somos tudistas. Deus nunca deixa o seu povo na mão. Nunca. E eu vou contar aqui a minha experiência, porque eu decidi esse ano dar as primícias para alguém. E aí eu estava lá, já estava decidido a dar um dia do meu trabalho para uma pessoa, uma serva do Senhor. Mas, enquanto eu orava, Deus me mostrou um casal na minha mente. E falou assim, você quer dar suas primícias? Dá para esse casal aqui. Eu obedeci o Senhor na hora. Peguei o meu celular, botei lá no Nubank e passei o Pix para esse casal. De um dia do meu trabalho. E passei lá para esse casal. E a pessoa perguntou assim, mas por que você está me dando Pix? Eu falei, coisa de Jeová. No dia seguinte, isso foi numa quinta-feira. No dia seguinte, na sexta, umas 11 horas da manhã, a mulher desse casal, né? A homem e mulher, então a mulher mandou uma mensagem para mim e falou assim, foi coisa de Deus mesmo. Porque o meu marido tem uma certa meta para cumprir no dia.
mas o meio de transporte que ele usa para trabalhar estragou. E ele precisou levar no mecânico, ou seja, ele não conseguiu nem concluir a meta e o meio de transporte ainda estragou. Mas o valor que você nos deu cumpre a meta do meu esposo e ainda pagou o conserto do meio de transporte que ele trabalha. Ah, gente, pelo amor de Deus, Deus não cuida ou não cuida? E esse casal eu conheço, é tudista. É tudista. O que é tudista? Dá dízimo, dá oferta, dá vida, dá o tempo, dá o que tem pro Senhor. Não tem tempo ruim, não. E Deus cuida. Deus cuida. E eu nem sabia que... Como é que eu vou saber na quinta noite que na sexta o meio de transporte da pessoa ia quebrar? Mas Deus já estava lá. Por isso Deus falou, você quer dar suas premissas? Dá para esse casal. Deus faz as coisas, gente. Eu conheço uma outra pessoa tudista. E essa pessoa tudista estava passando por problemas financeiros. E mesmo assim, falou pro inquilino que mora na casa dela, falou assim, ó, não precisa pagar aluguel esse mês, não. E a pessoa precisando de dinheiro, hein? Falou assim, ó, não precisa me pagar aluguel, não. Coisa de Deus. Deus vai sustentar. Não paga o aluguel esse mês. E o proprietário da casa precisando de dinheiro. Mas é crente, é tudista. Tem intimidade com Deus. E aí o que aconteceu? No mês que a pessoa perdoou lá, falou que não precisava pagar aluguel, a proprietária ganhou um presente no envelope. As pessoas que deram o presente nem sabiam que ela tinha falado para outra pessoa lá que não precisava pagar aluguel. Sabe o que tinha dentro do envelope, gente? O valor do aluguel! Meu Deus do céu! Praticamente 15 dias depois dela ter falado pro inquilino para não pagar aluguel. E ela não falou isso com ninguém, só Deus sabia. E aí, no dia do aniversário da proprietária, ela ganha de algumas amigas lá da igreja dela o valor do aluguel. Ah, gente, isso é coisa de Deus. Mas só tudista, só pessoas que dizimam, ofertam, entregam pro Senhor. Não tem tempo ruim, a gente se entrega pro Deus, é que tem essas experiências. Quem é melindroso? Já vi o pastor falar de dinheiro. Falo mesmo. Quem é melindroso? Ai, é assim que eu vou... Olha, eu vou trazer de volta. Fica contando, fica cobrando Deus. Não recebe nada. Falo mesmo. A Bíblia fala disso. Que Deus recompensa, que Deus dá, que Deus abençoa. Mas só vai viver essa experiência quem é tudista, quem é dizimista, quem oferta mesmo. Quem é melindroso, quem fica tentando... Não vai ver nada disso. E para a gente finalizar nossa aula, nós temos aí a jornada do nosso membro, para a gente poder finalizar nossa aula. E essa jornada do membro é constituída por 3 escolas. A escola Eleve, Lidere e Avance. Nós temos um vídeo falando só disso. Então você vai lá e assiste, vai ter um link aqui embaixo na descrição. Mas nós temos essas 3 escolas na jornada do membro para você participar. Ou seja, todo membro que vem, ele vai passar pela escola Eleve, vai fazer todos os cursos da escola Eleve. Se ele quiser liderar um ministério ou ser voluntário em algum ministério, ele tem que concluir toda a escola Eleve, os 3 módulos, o Descubra, o Desenvolva e o Desperte, e ele vai lá para a escola de liderança, a escola Lidere, para ser voluntário ou líder de algum ministério. Ah, pastor, não quero liderar, não quero ser voluntário de ministério nenhum. Tá tranquilo. Mas nenhum membro vai ficar sem estudar. Então, se ele não passar pela escola Lidere, ele vai direto para a escola Avance, que são os cursos bíblicos que a nossa igreja vai estar oferecendo a cada 6 meses num currículo, tá? Então, nós temos essas 3 escolas. E quando a pessoa terminar a escola Lidere também, ela terminou ali o treinamento de voluntário de algum ministério, ela vai se matricular na escola Avance. Deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui para falar com vocês. Ó, acabou a nossa aula. Sonhem sonhos grandes, de tal maneira que um único edifício não seja suficiente para conter os seus membros. Sabe quem falou essa frase? Russ Roach, o pastor que pregou na organização da nossa igreja. Ele exortou a nossa igreja para sonhar sonhos grandes. Então, seja muito bem-vindo à PIB Santa, seja muito bem-vindo como membro da PIB Santa. Você tem uma visão, tem uma missão a zelar, e Deus está conosco nessa caminhada, e eu estou aqui como pastor para poder te auxiliar e te encorajar para ficar firme nessa visão. Deus te abençoe. Tchau, tchau.